Imagina que você está caminhando por uma floresta e, de repente, sente que está sendo vigiado. Mas o bicho que está te observando não precisa nem te ver para saber exatamente quem você é, o que você comeu no almoço e até se você está com medo. Estamos falando dos ursos, animais que muitas vezes a gente associa com bichinhos de pelúcia fofos ou com monstros violentos de cinema, mas que na realidade são algumas das mentes mais brilhantes, curiosas e adaptáveis do planeta. Se o tigre domina pela invisibilidade e pelo silêncio, o urso joga outro jogo, o do poder bruto aliado a um superpoder que parece ficção científica, que é o seu olfato. O nariz de um urso é uma das ferramentas mais potentes de toda a natureza. Para você ter uma ideia, o olfato deles é cerca de 7 vezes mais forte do que o de um cachorro da raça Bloodhound, que já é o topo de linha dos cães farejadores. Um urso consegue sentir o cheiro de uma carcaça de animal ou de um resto de comida a mais de 30 quilômetros de distância. Eles navegam pelo mundo através do cheiro, criando um mapa tridimensional na cabeça que diz exatamente onde está cada oportunidade de banquete na floresta. E quando o assunto é comida, esquece aquela ideia de que o urso é um carnívoro implacável que só quer saber de caçar grandes presas o tempo todo. Na verdade, a grande maioria dos ursos é o que os biólogos chamam de onívoro oportunista. Ou seja, eles comem absolutamente de tudo e são os maiores economizadores de energia do mundo selvagem. Se tiver uma manada de cervos passando, o urso provavelmente vai ignorar se tiver uma moita cheia de frutas silvestres maduras por perto. Por que gastar energia correndo atrás de um bicho veloz se ele pode sentar no chão e comer quilos de amoras sem fazer nenhum esforço? A dieta deles é uma mistura maluca de raízes, insetos, larvas, mel, peixes e, claro, carne quando a oportunidade aparece fácil. Eles passam o dia inteiro mastigando, parecendo uma grande máquina de cortar grama, porque o objetivo de vida de um urso durante os meses quentes é um só: engordar o máximo que conseguir. Não é vaidade, é uma questão matemática de sobrevivência pura. Toda essa obsessão por comida faz sentido quando o outono começa a chegar e o frio aperta. É aí que acontece um dos maiores milagres da biologia, que é a hibernação. Mas o jeito que os ursos hibernam é bem diferente do que a maioria das pessoas imagina. Eles não entram em um sono profundo de desenho animado de onde nada consegue acordá-los. Na verdade, o corpo deles entra em um estado de economia de energia bizarro chamado torpor. O coração, que bate 60 vezes por minuto, cai para apenas 5 ou 10 batimentos. A respiração fica super lenta e a temperatura do corpo cai um pouco. O mais impressionante é que o urso passa de 3 a 7 meses sem comer uma única migalha, sem beber uma gota de água e sem ir ao banheiro. O corpo dele consegue reciclar a própria urina e transformar a gordura acumulada em água e energia para manter os órgãos funcionando. Se um humano ficasse deitado esse tempo todo, perderia toda a massa muscular e os ossos ficariam fracos, mas o urso acorda na primavera com os músculos perfeitos, pronto para a rotina, como se tivesse saído da academia. E se a hibernação já é impressionante para os machos, para as fêmeas grávidas é algo inacreditável. A mãe urso entra na toca grávida no início do inverno e, no meio daquele sono de economia de energia, ela dá à luz. Os filhotes nascem minúsculos, pesando menos de meio quilo, sem pelos e totalmente cegos. Imagina uma mãe de 200 quilos parindo um bebezinho do tamanho de um rato. Mesmo meio dormindo, a mãe puxa os filhotes para perto do peito, onde eles passam os meses seguintes mamando um leite super gordo e nutritivo. Quando a primavera finalmente chega e a mãe acorda da hibernação, os filhotes já estão grandinhos, fortes e cheios de energia, prontos para sair da toca e explorar o mundo. A partir daí, a mãe urso vira a criatura mais perigosa da floresta. Cruzar o caminho de uma mãe urso com seus filhotes é pedir para arrumar o maior problema da sua vida. Ela não vai pensar 2 vezes antes de atacar qualquer coisa que chegue perto, seja um lobo, outro urso macho 2 vezes maior que ela ou um humano distraído. Essa capacidade de adaptação fez com que os ursos conquistassem mundos completamente diferentes. Se você olhar para o Alasca, vai encontrar o urso cinzento, o famoso grizzly, que é uma montanha de músculos com uma corcova enorme nas costas. Aquela corcova não é gordura, é puro músculo que dá força para ele escavar a terra atrás de raízes ou dar patadas violentas nos rios para pescar os salmões que sobem a correnteza.
Eles aprenderam a ler o comportamento dos peixes e se posicionam nas cachoeiras exatamente onde os salmões pulam, pegando a comida direto no ar com a boca. Agora, se você for lá para o topo do mundo, no gelo do Ártico, o urso polar levou a evolução para outro nível. Eles são considerados mamíferos marinhos porque passam a maior parte da vida no gelo e na água. O pelo deles não é branco de verdade, ele é transparente oco, funcionando como uma estufa que puxa o calor do sol direto para a pele deles, que é totalmente preta por baixo. As patas do urso polar são gigantescas e funcionam como nadadeiras, permitindo que eles nadem por dias seguidos no oceano congelado sem congelar. No final das contas, o urso nos mostra que tamanho não é documento se você não tiver inteligência. Eles têm uma memória de longo prazo fantástica. Um urso consegue lembrar o local exato onde encontrou uma árvore frutífera produtiva 10 anos atrás e sabe a semana exata em que as frutas vão estar maduras para voltar lá. Eles também são super espertos para resolver problemas. Já foram vistos ursos usando pedras para coçar as costas, abrindo trincos complexos de lixeiras e até rolando pedras grandes para desarmar armadilhas de caçadores. Eles parecem brutamontes pesados e lentos, mas conseguem correr a mais de 50 km por hora se precisarem, o que é mais rápido do que qualquer velocista olímpico humano. O urso é esse bicho magnífico, que equilibra uma força brutal de triturar ossos com uma mente curiosa e um estilo de vida que respeita o ritmo das estações. Garantir que esses grandes caminhantes continuem tendo florestas e gelo para rodar é manter viva a própria essência da terra selvagem, um mundo onde os verdadeiros gigantes ainda andam de pé. E tem uma coisa que muita gente erra feio por aí, achar que, por causa do tamanho e daquele jeito meio desajeitado de andar, os ursos não conseguem subir em árvores. Se você um dia der de cara com um urso negro americano, por exemplo, e pensar em subir em uma árvore para fugir dele, você acabou de fazer a pior escolha da sua vida. Eles são escaladores profissionais desde filhotes. As garras deles são curtas e curvas, funcionando exatamente como grampos de alpinista que se fincam na casca da árvore com uma força absurda. Eles sobem um tronco mais rápido do que um gato assustado. Já os ursos cinzentos, que são bem maiores, têm garras mais longas e retas, ótimas para cavar a terra, então os adultos evitam subir porque o peso não ajuda, mas os jovens ainda escalam se precisarem fugir de uma enrascada. Lembra que a gente conversou sobre o tigre pisar na própria pegada para não fazer barulho? O urso faz algo muito parecido, mas por um motivo totalmente diferente e ainda mais curioso. Em várias florestas do mundo, existem o que os cientistas chamam de trilhas de pegadas. São caminhos onde os ursos caminham pisando exatamente no mesmo buraco onde outros ursos pisaram por décadas, ou até séculos. O chão fica marcado com buracos profundos em formato de patas. Eles fazem isso porque têm glândulas de cheiro escondidas bem na sola das patas. Conforme eles caminham e dão uma leve torcida no pé dentro do buraco, eles estão, na verdade, carimbando o chão com o seu odor pessoal. É um jeito de avisar para os outros quem está na área sem precisar gastar gogó ou arrumar briga. Outro momento em que a regra de viver sozinho dá uma trégua é na época em que os rios ficam entupidos de peixes. Naquelas imagens clássicas de dezenas de ursos pescando salmão juntos no Alasca, a gente pensa que vai virar uma pancadaria a qualquer momento, mas eles estabelecem uma etiqueta social muito clara ali. Existe uma hierarquia baseada no tamanho e na experiência. O macho alfa, que é o maior e mais forte de todos, escolhe o melhor ponto do rio, geralmente o topo da cachoeira, onde os peixes pulam direto na boca dele. Os ursos menores e as mães com filhotes ficam mais para baixo, pegando as sobras. Eles se toleram e evitam brigar porque sabem que tem comida de sobra para todo mundo, e gastar energia saindo no soco na água gelada é uma péssima ideia para os negócios. Mas o lado mais complicado e perigoso da inteligência dos ursos aparece quando eles entram em contato com o nosso mundo. Como eles são movidos pelo estômago e têm um nariz poderoso, o cheiro do nosso lixo, de comida de cachorro no quintal ou de um churrasco no acampamento atrai esses bichos como um imã. E como eles aprendem muito rápido, bastam uma ou duas vezes conseguindo comida fácil em uma lixeira para o urso entender que associar-se a humanos significa banquete sem esforço. Nas cidades que ficam perto de florestas nos Estados Unidos e no Canadá, as pessoas precisam usar lixeiras especiais com travas complexas que os ursos não conseguem abrir. Os biólogos têm uma frase muito séria para isso:
urso alimentado é urso morto. Isso porque, quando um urso perde o medo das pessoas e começa a invadir casas e carros atrás de comida, ele se torna um perigo público imenso e, infelizmente, as autoridades quase sempre precisam sacrificar o animal para proteger as pessoas. No fim das contas, a vida de um urso é essa mistura fascinante de força bruta com uma das mentes mais curiosas do reino animal. Eles passam a existência inteira lendo os cheiros do vento, dançando conforme o ritmo das estações do ano e mostrando que, por trás daquela montanha de pelos e garras, existe um bicho incrivelmente inteligente, estratégico e pacífico, que só quer encontrar uma boa moita de frutas secas e um canto sossegado para tirar uma soneca de alguns meses. Falando em pescaria, tem um detalhe ecológico que é sensacional: o urso é meio fresco na hora de comer o salmão quando a comida está abundante. Em vez de comer o peixe inteiro, ele escolhe só as partes mais gordas e nutritivas, como a pele, o cérebro e as ovas. O resto do peixe ele simplesmente joga de lado na beira do rio e vai pegar outro. A princípio parece um desperdício danado, mas isso é o que mantém a floresta viva. Esse banquete de sobras alimenta as aves, as raposas, os insetos, e conforme o peixe vai apodrecendo na terra, ele vira um adubo superpotente rico em nitrogênio. Cientistas já descobriram que as árvores que ficam perto de rios onde os ursos pescam crescem até 3 vezes mais rápido do que as outras. Ou seja, o urso é o verdadeiro jardineiro da floresta, espalhando nutrientes por onde passa. Outra coisa que gera muita confusão na nossa cabeça é quando o urso fica em pé nas duas patas de trás. No cinema, isso é sempre o anúncio de um ataque terrível, com um bicho rugindo e espumando pela boca. Na vida real, o urso fica em pé por pura curiosidade ou insegurança. Como a visão deles não é das melhores e o mato costuma ser alto, ele se estica todo para conseguir enxergar por cima das plantas e, principalmente, para levantar o nariz e tentar capturar melhor o cheiro que está vindo no vento. Se um urso ficar em pé na sua frente, ele não está te desafiando, ele está apenas tentando entender quem é você e se você representa algum perigo para ele. Se ele quiser te dar um aviso de que você passou dos limites e está perto demais, o comportamento é bem diferente e bem menos sutil. O urso começa a bater as mandíbulas com força, fazendo um barulho de dentes estralando que os biólogos chamam de jaw-popping. Ele também solta uns sopros bem pesados pelo nariz e pode dar um bote falso, correndo na sua direção em alta velocidade e parando abruptamente a poucos metros de você, só para ver se você corre. É o teste de nervos definitivo do mundo selvagem. Se você correr nessa hora, o instinto de caçador dele ativa e ele vai atrás de você. E lembra que ele corre a mais de 50 km por hora, então não dá para vencer na corrida. Por causa desses encontros, os gringos criaram uma rima muito famosa e divertida para ajudar os turistas a lembrarem o que fazer se derem de cara com um urso na floresta. If it's brown, lay down. If it's black, fight back. If it's white, good night. Se for pardo, deite no chão. Se for negro, caia para o soco. Se for branco, boa noite. Isso resume perfeitamente a psicologia de cada espécie. Se for um urso pardo, grizzly, ele geralmente ataca para se defender porque se sentiu ameaçado. Se você se deitar de barriga para baixo, cobrir a nuca com as mãos e se fingir de morto, ele costuma te dar uma cheirada, ver que o perigo passou e ir embora. Agora, se for um urso negro, ele é mais amarelão. Se você gritar, abrir os braços, fizer barulho com panelas e parecer grande e bravo, ele se assusta e foge. Já o urso polar, o branco, bem, no gelo do Ártico não tem planta nem fruta. Para ele, qualquer coisa que se mexe é carne. Então se ele vier na sua direção, ele está com fome e te vê como um bife ambulante. Por sorte, as chances de você esbarrar com um urso polar no seu dia a dia são quase zero. No fim das contas, entender o urso é perceber que ele é um bicho muito pragmático. Ele não acorda querendo arrumar confusão ou gastar energia à toa. Toda aquela montanha de músculos e garras serve para uma rotina pacífica de revirar pedras atrás de bichinhos, lamber mel de colmeias e se preparar para o grande sono do inverno. Respeitar o espaço deles e manter as nossas coisas, e o nosso lixo, longe do alcance do super nariz deles é o único jeito de garantir que humanos e ursos continuem dividindo o planeta sem que ninguém saia machucado.